Gente, vamos começar? Vamos. Hoje a turminha é mais pequena, entretanto, ainda tem acho que 3 colegas para entrar, mas vamos começar, porque a nossa pauta, espero que vocês gostem. Preparamos uma pauta para vocês interagirem bastante, para vocês poderem se comunicar, para vocês poderem falar a todo momento, tá? A ideia realmente é de a gente tentar aproximar da necessidade do professor. A gente sabe que está todo mundo sofrendo, estamos todos na mesma tempestade. Eu também, esses últimos dias, comecei a trabalhar às 6 da manhã, né, e fui deitar mais de meia-noite. Então, assim, está sobrecarregando para todo mundo, mas ainda bem que nós temos vocês aí, professores, que já demonstraram aí com tanta excelência o trabalho que vocês estão fazendo. Vamos desenvolver, então, a nossa pauta. Ela foi construída com base naquela pesquisa que eu enviei no grupo há uns dias atrás, que eu pedi para vocês colocarem os temas que vocês gostariam de tratar. E vocês me pontuaram que foram 2 grandes temas. Vocês me pontuaram que a gente deveria tratar sobre elaboração dos roteiros e sobre como avaliar os alunos nesse tempo de atividades mediadas por tecnologia. O Lucimar está entrando agora. Então, nós vamos tentar, em 1h30, discutir um pouquinho isso, dando bastante espaço para vocês poderem interagir, e principalmente no chat, tá? E também ao vivo. Estamos em poucos, então vai ser bem mais fácil, bem mais tranquilo. Nós temos uma convidada, que é a professora Giovana Salmazo, lá da Escola Juventino Nogueira Ramos, de Guaraçari. Ela participou, o horário da TPC dela é de manhã, mas gentilmente ela está participando conosco hoje, à tarde, porque ela vai apresentar um pouquinho o relato de como que ela está lidando com toda essa atividade à distância, os roteiros e como que os alunos estão interagindo com ela. Mas antes disso, eu vou passar para vocês a introdução da nossa pauta de hoje, para a gente dar início formalmente à nossa atividade deste período. Então, vamos lá. Nossa pauta aqui, a TPC de Ciências da Natureza, Física. Se o computador ajudar, a gente consegue ir para frente. Muito bem. É assim mesmo, viu, gente? Tecnologia é assim. Tomara que vocês não peguem nenhum problema de transmissão, mas estamos suscetíveis. Vamos lá. Eu vou passar um videozinho de abertura para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre esse período e a gente volta a conversar. Nestes últimos dias, a insegurança invadiu nossos corações. Acumulamos incertezas e preocupações com o futuro. Bem, não podemos prever o que irá acontecer amanhã, mas podemos agir para melhorar o nosso hoje. Um novo olhar pode mudar tudo. Mais do que nunca, este é o momento de se reinventar. Descobrir novas formas de trabalho e exercitar a solidariedade. É o momento de parar, refletir e ter um coração grato, mesmo diante das dificuldades. Você já agradeceu hoje por ter mais tempo de estar em família, pela poluição que está menor com menos carros lá fora, por agora ter mais tempo para terminar de ler aquele livro, ou até ligar para um amigo, por termos bravos profissionais que lutam por nós todos os dias, que continuam lá fora para manter nosso conforto aqui dentro. O mal que nos assusta pode ser o bem que nos fortalece e nos torna humanos. De repente, ficar em casa se transforma em um ato de amor com o próximo, com aqueles que você ama, e uma multidão de heróis anônimos se levanta para combater o mal invisível. Temos agora o privilégio de olhar para dentro e reavaliar quem temos sido e como devemos ser de agora em diante. Temos alguém que olha por nós, mesmo quando não podemos enxergar ou entender. Isso tudo vai passar. Nós vamos sair dessa crise melhor do que entramos. Basta ver o copo meio cheio, enxergar as oportunidades em meio ao caos e simplesmente agradecer. Com o coração grato, mesmo que separados, mas unidos em espírito. Somos mais fortes e venceremos.
Isso aí, assim como o vídeo falou para nós, precisamos desenvolver um espírito de muita resiliência diante dessa situação. Toda e qualquer situação que acontece, ainda mais nós, professores que damos aulas de física, ciência da natureza, a gente sabe que os fenômenos, que os fatos da natureza simplesmente acontecem. Eles não têm a característica boa ou ruim, eles simplesmente acontecem. E nós estamos suscetíveis mesmo, é como uma montanha-russa. Haverá momentos da nossa vida que a gente vai ter boas coisas acontecendo, haverá momentos que as coisas tentarão nos prejudicar. Mas esse vídeo que eu quis trazer para vocês, como uma reflexão inicial para a nossa PPC, é a de que em qualquer circunstância sempre haverá um motivo para nós agradecermos. Em qualquer circunstância sempre haverá um motivo para a gente ter esperança, né, de que algo possa ser positivo, de que algo de positivo possa ser construído. O vídeo fala assim, né, o mal que nos assusta pode ser o bem que nos fortalece. E aí eu queria fazer essa reflexão olhando para vocês, professores. Olha o quanto de aprendizagens, o quanto de superação cada um de nós desenvolveu em meio a este triste cenário. Fabiano mesmo, agora há pouco, estava falando que ele se tornou um super pai, um super marido, um super professor, e ele talvez não tenha se dado conta de quantas coisas ele pode e ele conseguiu fazer, né? É óbvio, sempre a gente cobrando daqueles que têm as autoridades sobre nós, de todo apoio que é necessário. Acho que é nesse sentido que, por exemplo, hoje eu estou aqui com vocês, como um parceiro, como alguém que possa, talvez, se não ajudar muito, pelo menos não prejudicar ainda mais o trabalho que vocês, tão árduo que vocês têm a desenvolver, né? E aí a mensagem final do vídeo é, tudo vai passar, né? Tudo vai passar. Assim como todas as outras coisas, tantas coisas terríveis aconteceram na história da humanidade, passou, isso também vai passar. Essa situação de a gente ser obrigado a desenvolver atividade à distância, isso vai passar, né? Uma coisa que eu falei na semana passada, não sei se todos estavam aqui, mas na semana passada eu tinha comentado lá. Uma coisa que a gente conseguiu perceber com tudo isso é que o professor é insubstituível. Nenhuma tecnologia, nenhum recurso digital sozinho, sem a interação do professor, vai ser importante. E aí eu estava ouvindo uma entrevista da Maria Inês Fini, que foi coordenadora do INEP, ela deu uma entrevista na CNN, e ela comentou algo nesse sentido também, né, de que talvez não iremos construir aprendizagens, iremos trazer para os nossos estudantes informações. Nós vamos disseminar informações para os nossos estudantes, mas nesse meio online, construir aprendizagens é muito complicado. E aí é onde entra o contexto, então, da nossa TPC, que nós vamos falar um pouquinho sobre os roteiros, sobre como é que cada um de vocês está conseguindo interagir com os estudantes. Eu sei que nem todos os estudantes estão acessíveis nesse momento, mas a nossa missão é tentar chegar ao mais próximo possível de cada um deles. E como que nós vamos avaliar esses estudantes? Como é que nós vamos avaliar a aprendizagem dos estudantes que, entre aspas, ela está acontecendo à distância? Como é que a gente vai conseguir trazer uma informação coerente, né, para o nosso conceito, para o nosso conselho bimestral, sobre as aprendizagens mediadas pelo ensino à distância, nesse contexto em que nós estamos. Então, esse é o objetivo da nossa reunião de hoje. Bom, nós vamos interagir bastante, mas nesse primeiro momento, eu vou pedir para a Giovana se apresentar. Vou tirar minha tela aqui. Vou pedir para a Giovana, que está conosco. Ela vai falar sobre os roteiros um pouquinho rapidinho, porque ela tem que participar de ATPC de outra área. E eu agradeço de novo, Gi.
só uma palavra para você, fica à vontade. E aí, assim que você quiser, eu compartilho a sua tela comigo. Tudo bem, boa tarde a todos. Eu sou a Giovana Calmado, da Escola Juventino Nogueira Ramos de Guaraçaí. Ainda tenho alguns colegas com os quais eu trabalho, o Zezinho mesmo, tudo bem, Zezinho? Hoje eu vim a convite do Marcos para conversar um pouco e mostrar como que está sendo o desenvolvimento dos roteiros, como que eu venho trabalhando. Marcos, se você quiser, pode colocar a tela. Então, vamos lá. Vou tirar seu rosto, colocar a tela aqui. Então, a princípio havia ocorrido algumas aulas presenciais e a intenção desse primeiro roteiro seria a revisão de conceitos que haviam sido trabalhados na sala de aula. Foi colocado um primeiro roteiro bastante extenso, onde... Marco, Oi, quem está chamando? é o Luzimar. Oi, Luzi, fala. Boa tarde. O Marco, ela está falando, só que está tendo um eco, e o eco está cobrindo, tá em cima da voz dela, e eu não consigo... Sabe que está acontecendo isso com todo mundo? Tá acontecendo comigo sim. Está acontecendo? Tá, não dá para ouvir nada. Ela está falando e o eco está em cima da voz dela. Aí mistura tudo, você não sabe o que está falando. Verdade. Deve ter, os microfones devem estar ligados. Hoje você está com o seu fone de ouvido ou você está ouvindo com o som do Sim, notebook? está no fone de ouvido e estou aqui, ó, falando ao microfone. Tá. Deixa eu ver se por acaso é na minha transmissão aqui que está dando eco. Marco, Só um minutinho. tenta desligar o seu microfone. Isso, vou fazer isso. Eu não estou conseguindo entender. Voltando, acho que agora está melhor. Então, a escola, ela passou, ele foi passado um modelo de roteiro, e nesse modelo de roteiro foi colocado aqui a componente curricular, apresentação, o professor, e a forma como seria recebido a devolutiva dessa resolução, desses exercícios. Então, a princípio, foi colocado o e-mail institucional. Com o passar dos dias, os alunos começaram a entrar em contato dizendo que eles não sabiam manusear o e-mail, não sabiam como colocar os resultados. Mesmo explicando a eles que eram para fazer no caderno, tirar foto da resolução e mandar a foto para o e-mail, a grande maioria não estava conseguindo. Daí eu já mudei, então, a forma de receber. Eu pedi para que eles tirassem a foto do caderno e mandassem, então, por WhatsApp. Então, no meio da resolução desse primeiro roteiro, foi que já foi alterada a forma de receber. O que foi trabalhado nesse primeiro roteiro? Como já havia tido as aulas presenciais, eu fui passando, coloquei os tópicos, e para cada tópico, eu fui colocando um exemplo de como resolver. Por favor, Marcos, fala um pouquinho. Fui colocando um exercício resolvido e a resolução bastante detalhada, parecida com aquilo que havia sido trabalhado na sala de aula. E na sequência, com alguns exercícios propostos baseados nesses exercícios já resolvidos. E assim, o roteiro ficou bastante extenso e os alunos também apresentaram bastante dificuldade de desenvolver. Alguns pediam para que fosse feito chamada de vídeo, e aqueles que pediam, eu fazia a chamada e explicando como deveria ser feita a resolução. Agora vamos para o próximo, Marcos. Então, observada já a dificuldade dos alunos em manusear o e-mail, no segundo roteiro,
já foi discriminado. Aqui, ó, enviar as fotos do seu caderno. Então, enfatizei com a resolução dos exercícios para o meu WhatsApp. Então, ele já teve essa alteração, porque o que havia acontecido na metade do primeiro roteiro. E o roteiro, ele ficou mais enxuto. Eu reduzi a quantidade de aulas também. Eu sempre colocava a habilidade que estava sendo trabalhada, o assunto da aula, e nesse momento eu utilizei aquilo que eles tinham em mão, que era o caderno do aluno, como orientador. Agora pode ir para o próximo. Já no terceiro roteiro, eles tiveram ajuda também do centro de mídias. E com isso, o roteiro veio a forma do envio da resolução por e-mail, por WhatsApp, a quantidade de aulas do roteiro reduzida, as habilidades aqui especificadas, e com isso vieram algumas sugestões de leitura, além de algumas atividades propostas no caderno do aluno. E veio aqui a observação, para aqueles que estavam tendo dificuldade na resolução, poderia estar sendo feito também a videochamada daqueles alunos que estivessem com dificuldade. Então, além da orientação individual, poderia estar sendo feito o atendimento por videochamada. Agendava um horário e fazia essa resolução. Então, observou que 50% dos alunos aderiram à videochamada e esses alunos estavam devolvendo os roteiros, as atividades propostas. Então, metade das turmas conseguiram fazer. Aqui eu encerro, Marcos. Bem legal, Giovana. Obrigado por compartilhar. O que a Giovana compartilhou, ela traz alguns significados muito importantes para nós. E aí eu queria depois bater um pouquinho de papo com a Giovana, só ainda não, rapidinho, mas 2 minutinhos que é o fato de ela ter percebido no início, né? Ela criou um roteiro, esse roteiro tinha algumas características, tinha algumas peculiaridades, e ela percebeu que esse roteiro, ela afastava mais dos estudantes, os estudantes tinham mais dificuldade. É aquela famosa história de a gente trocar o pneu do carro com ele andando, né? Estamos todos aprendendo juntos, então, assim, estamos na base de tentativas e erros. E aí eu gostaria de ouvir de vocês, professores, se vocês sentiram essa mesma dificuldade que ela sentiu, da devolutiva, se vocês sentiram essa necessidade de adaptar um roteiro que tinha feito de uma forma e depois fez de outra. Alguém poderia contribuir, compartilhar a experiência que teve com a questão dos roteiros? Fiquem à vontade. Um outro detalhe também, Marcos, que acabei não falando. Esses roteiros, eles foram disponibilizados no Classroom da escola e tinha alguns alunos que não estavam tendo acesso à internet. Qual que foi a nossa mobilização? A impressão, nós fizemos uma triagem daqueles alunos que não tinham acesso e a impressão, foi feita a impressão, então, desses roteiros para facilitar os estudos. Certo. Como é que vocês estão disponibilizando os roteiros de vocês? Vocês estão usando o WhatsApp, estão usando o Classroom? Eu estou usando o WhatsApp. A Andréia pelo WhatsApp? O WhatsApp e o Meet. Legal. Está dando certo pelo WhatsApp? Vocês estão conseguindo atingir a maioria dos alunos? Então, a média da sala está frequentando mais de 50% aqui em Sul de Minus. Aqui a gente dá aula pelo Meet, a gente envia atividade para eles, para quem tem o celular, tem notebook, essas coisas, está dando resultado, está tendo um resultado até bom. Da semana passada para essa, melhorou muito. Tá tendo
E agora, assim, o problema está sendo os alunos que são do sítio, os alunos que não têm celular. É Isso. essa atividade que a gente agora está enviando o trabalho para eles essa semana, através que a gente está enviando os livros didáticos, atividade impresso, para eles poderem fazer, e uma coisa assim, é diferente deles, porque como eles não estão podendo acompanhar no dia a dia, então a gente prepara umas atividades diferentes para esses que não têm todo o material. Mas os que têm o material, que está participando pelo método, que a gente está dando resultado. A semana foi surpreendente. No grupo da manhã, alguns compartilharam dificuldades que estavam tendo com relação aos estudantes realizarem os roteiros. Tinha alguns estudantes que até tinham acesso aos roteiros, mas eles não estavam realizando. Vocês estão tendo alguma dificuldade parecida com essa? Ou para vocês está mais tranquilo? Bem, eu considero que aqui a gente está um pouquinho tranquilo. No noturno eu tenho um pouquinho de dificuldade para receber o conteúdo. Algumas salas, não todas, né? No período, assim, da tarde, não. Da noite um pouquinho. Beleza, então. Vocês gostaram do roteiro da Giovana? Gostariam que ela compartilhasse com vocês esses roteiros? Talvez seja interessante. Sim. Eu tenho que pedir autorização para a Giovana para compartilhar. Pessoal, a ideia de a gente compartilhar os roteiros, e eu quero agradecer a Gi, nesse momento que ela tem que sair. Obrigado, Giovana, de novo por ter participado. Hoje é você, semana passada foi a Camila, semana que vem, depois a gente precisa combinar, né? O colega que vai compartilhar alguma boa prática aí, mas brigadão mesmo, viu, Giovana? Tudo de bom. Obrigada, gente. Tchau, tchau. A ideia de nós compartilharmos isso é aquela história que eu conto, inclusive eu conto para os meus alunos, né? Quando uma pessoa leva pelo caminho um pão, encontra uma outra pessoa que também está ao caminho, trazendo um pão, e as duas trocam esse pão, quando as duas vão embora, elas levam um pão cada uma. Mas se uma pessoa está levando uma ideia no seu caminho, se depara com outra pessoa que também está levando uma ideia no seu caminho, elas trocam as ideias, quando as duas vão embora, elas levam cada uma 2 ideias. Então, a socialização ela é muito importante, porque às vezes alguma coisa que eu não tinha pensado, alguma coisa que eu tinha agido de forma diferente, eu posso ter outros olhares, né? Então, sempre vai ser importante a gente ter essa contribuição, e espero que vocês gostem de também trocar essas informações, trocar essas ideias, para a gente poder sempre enriquecer o nosso trabalho. Então, continuando a nossa atividade do roteiro, vamos ver se vai voltar aqui. O que nós estamos pensando, então, agora, a partir desse momento? Para a gente falar um pouquinho sobre os roteiros de aprendizagem, nós precisamos fazer um alinhamento sobre como que está o nosso replanejamento do currículo bimestral de física. A ideia nessa atividade é a gente retomar o nosso planejamento. Nós estamos no final do primeiro bimestre, nós tínhamos um currículo de física que estava proposto para esse primeiro bimestre. Este currículo de física já previa uma série de conteúdos, habilidades relacionadas a esses conteúdos, que o caderno do aluno nem sempre, ou quase poucas vezes, trazia de forma aprofundada os temas que são tratados nesse primeiro bimestre. Portanto, nós já tínhamos que recorrer a materiais didáticos, a outras teorias, para a gente aprofundar os conhecimentos com os nossos estudantes. E nós temos um aspecto dificultador, que era o tempo. Eu mesmo sempre tive muita dificuldade de conseguir desenvolver
todos os conceitos que estavam previstos, todas as habilidades que estavam previstas em cada bimestre, porque nós temos 2 aulas semanais, porque muitas vezes dessas aulas semanais, às vezes acontece de cair num feriado, tantas coisas acontecem, e porque o nosso estudante, ele também necessita de um tempo de aprendizagem, que não necessariamente esse tempo de aprendizagem, ele acaba sendo coerente com o tempo que nós temos à disposição. Daí a importância de nós tentarmos organizar o nosso tempo de gestão da aprendizagem seja significativo, porque ele auxilia a gente a tentar minimizar possíveis prejuízos, possíveis perdas que os nossos estudantes teriam de não conseguir desenvolver todos os conteúdos. Por isso, pessoal, eu quero que vocês lembrem que lá em janeiro, no início do ano, a gente tinha feito um planejamento como um exemplo para vocês poderem também usar na forma de organização do trabalho curricular de vocês. Fiz para todas as séries, né? E aí a gente tinha esse planejamento inicial, ó. Então, por exemplo, primeira série, antes da pandemia, a gente tinha organizado o nosso bimestre de tal forma que todas as atividades conseguissem encaixar em cada bimestre. Acontece que nós tivemos a infelicidade de estarmos vivenciando esse momento da pandemia, e se o trabalho já era árduo, já era duro, e a gente conseguir conciliar o tempo disponível com os conteúdos que nós precisamos desenvolver, isso ficou, então, diria eu, extremamente difícil, muito difícil. Portanto, eu preparei uma planilha aqui, até apresentei agora, né? Eu mudei um pouquinho a ordem da apresentação. Essa planilha, ela é uma planilha que eu vou deixar como uma sugestão. Não é para ninguém fazer, não é para entregar para coordenador, não é para entregar para mim, não é para entregar para o diretor, tá? Se vocês acharem que essa planilha, ela ajuda no trabalho pedagógico de vocês, usem. Se achar que não ajuda, ignora depois, não tem problema. Mas a tentativa minha com essa planilha era de a gente tentar, então, colocar todos aqueles temas, por exemplo, esses que estão aqui na primeira série, todos esses temas num calendário reorganizado. E aí, essa atividade, para esse bimestre, ela vai ter um cunho de retrospectiva. Por quê? Porque a gente já estamos a 2 semanas do final do bimestre, menos. Nós estamos a 1 semana e 2 dias do final do primeiro bimestre. Mesmo assim, se vocês acharem pertinente vocês fazerem dessa forma, ao planilhar dessa forma, ou de outra forma como vocês quiserem, vocês vão ter a ideia bem clara de quais são os temas, quais foram as habilidades, quais foram os conteúdos que a gente conseguiu desenvolver, principalmente por meio das atividades presenciais. Porque essas das atividades presenciais, acho que vocês vão ter um pouquinho mais de facilidade de, na hora da avaliação, vocês dizerem, eu consigo garantir que o estudante aprendeu. Eu consigo ter uma compreensão melhor de que o estudante conseguiu aprender esse tema. Já as atividades não presenciais, como eu disse anteriormente, a gente já tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas, mais do que isso, o importante é a gente ter um pouco de humildade e sabedoria e reconhecer, primeiro, é difícil, mesmo antes da pandemia, de que todo aquele conteúdo fosse desenvolvido. E, em segundo lugar, de que, apesar disso, nós precisamos tentar garantir para o nosso estudante a oportunidade de ele vivenciar todos esses conteúdos. Porque nós estamos pensando que esse estudante lá na frente, ele vai prestar um exame de vestibular, ele vai prestar um exame de Enem. Então, o conteúdo, ele precisa de alguma forma ser desenvolvido. Se não, nesse primeiro bimestre, a gente consegue, a partir daquilo que não foi desenvolvido,
trabalhar alguns temas no segundo bimestre. É como a gente diz das habilidades essenciais, né? Então, se eu não conseguir desenvolver todo o conteúdo, todas as habilidades previstas para o primeiro bimestre, ao menos aquelas que são essenciais, são importantes de eu desenvolver. Tá? E aí eu vou trazer algumas propostas para vocês. Mas antes de eu trazer algumas propostas, eu queria fazer umas brincadeiras, e aí eu quero deixar vocês bem à vontade, assim como o pessoal da manhã ficou bem à vontade. Eu vou colocar no chat da nossa reunião um link com um quiz, com uma pesquisa. E eu quero que vocês respondam, fiquem à vontade para responder, quem tem, por exemplo, a primeira série. Quais desses temas vocês conseguiram desenvolver até hoje? Tá? É anônimo, não tem nome, seu nome não fica gravado, é apenas para a gente ter uma ideia de como que está o desenvolvimento do currículo do componente de física. Eu só vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, que eu tenho que ficar aqui com 2 aparelhos, e eu vou tentar jogar o link, se não der certo de eu jogar o link lá, a gente faz de outra forma. Então, o que eu gostaria agora? Vamos todo mundo ali, clica no chat da nossa TPC, e nós vamos fazer essa dinâmica aqui para vocês poderem participar também. De manhã o pessoal participou e depois o pessoal gostou. Tá bom? Fabiano, tudo ok, Fabiano? Beleza. Vou mandar o link aqui. Depois, clica todo mundo no link e participa da atividade. Vamos ver se vai rodar esse videozinho enquanto vocês participam da atividade. Pessoal, aproveita que vocês estão no chat aí, fala para mim, vocês gostaram do videozinho, desse videozinho? Ou achou muito ruim? Quer me bater com o videozinho? Não, tá legal. Não, tá legal. André, não precisa escrever no chat não, viu? É só para a gente participar. Não era para escrever, não? Escrever, não? Era no link ali. Então, pessoal, vejam só. A ideia agora é o seguinte, deixa eu ver aqui. Com a pandemia,
sabendo de todas as dificuldades que a gente vai ter, inclusive agora no segundo bimestre. Então, qual que é a ideia? Desenvolver essas duas habilidades essenciais, principalmente. E aí, da reunião da TPC da semana passada, eu já tinha colocado para vocês esse quadro, onde a gente tentava vislumbrar, dentro do próprio caderno do apoio, quais seriam as atividades que contemplam essas habilidades, tá bom? Pensando nisso, é um exemplo, tá bom? Não é regra, é apenas uma proposta que vocês vão ajustar, vão achar se é pertinente ou não. A gente, então, criou uma proposta de reorganização. O que eu queria que vocês percebessem nessa proposta de reorganização? Nós temos, então, até o dia 20 de março, atividades presenciais. Então, naquele cronograma que nós enviamos lá em janeiro, a gente tinha, então, esse conjunto de aulas que a gente, entre aspas, teria garantido, mas vejam, isso daqui é um modelo. Isso tem que se adaptar à realidade de cada professor, tá? Depois, nós temos essa semana do dia 16 a 20 de março, que era aquela semana que, apesar de ainda ser letivo, o estudante já não precisava mais ir para a escola. E ali a gente teve uma semana de levar roteiro, de mandar atividade para esse caso, e provavelmente vocês fizeram atividade de retomada. Depois do período de recesso e de férias, as aulas retornaram no dia 27 a 30 de abril, e ali o que a gente propôs, então? A retomada das habilidades essenciais, retomando as atividades que tinham sido desenvolvidas já. Então, por exemplo, aqui do tema 2, atividade 2, observação dos movimentos, que é uma atividade que a gente já tinha proposto para ser desenvolvido antes. Bom, então, o que eu quero passar para vocês com essa proposta de reorganização? Vocês deveriam ter feito isso? Não, claro que não. Lembra sempre do que eu disse para vocês, nós estamos trocando o pneu do carro com o carro andando. Então, na verdade, nós estamos tentando organizar o nosso trabalho enquanto ele acontece. É óbvio, gente, é muito tranquilo da nossa parte de que a nossa organização, ela talvez não tenha sido da melhor forma possível. Mas, olhando do ponto de vista da retrospectiva, eu posso ver, então, o que eu consegui fazer, o que eu consegui desenvolver, tendo um espelho do que poderia ter sido desenvolvido para poder planejar, principalmente nessa semana intensiva de estudos aqui, que é a semana que vem. Essa semana intensiva de estudos é uma semana que a gente pode utilizar para a gente aprimorar, aprofundar, ampliar, retomar alguns conteúdos, alguns conceitos que foram trabalhados. Tá bom? E nós vamos fazer a mesma atividade para a segunda série. Então, vejam só, na segunda série, um modelo de como poderia ter sido, se não tivesse causado a pandemia, seria essas atividades acontecendo nesse período aqui, tá? E aí eu vou de novo, então, pegar lá o meu link de participação, pedir para vocês participarem, vou colocar lá no chat novamente para vocês, e a gente vai... E a gente vai. Responde, então, para mim, o que vocês conseguiram fazer nessa atividade aí. Vamos lá.
Beleza? Então, a gente tem novamente para a segunda série também as habilidades essenciais. Então, a gente tem ali, primeira habilidade, é explicar propriedades térmicas, associando ao conceito de temperatura, a escala absoluta e utilizando o modelo cinético das moléculas. Então, os temas que a gente poderia trabalhar, atividade 1, que é calor, temperatura e fontes, onde a gente faz uma introdução ao tema, aí a gente apresenta já um pouquinho da ideia do conceito de calor e temperatura mais não profunda, depois a gente fala sobre as escalas termométricas na atividade 2, e depois a gente fala do modelo cinético molecular na atividade 3. Sobe um pouquinho a tela. Só um minutinho. Tem alguém que quer participar aqui da reunião? Já entrou? Acho que já entrou, né? Aqui, a Sandra. Admitir. Ok. Realmente o pedacinho ali vai comer, mas fiquem despreocupados. Assim que encerrar acontecer lá no grupo, nós vamos enviar todos esses materiais para vocês, tá? Tem realmente uma dificuldade aqui no final, fica essa barrinha aí, eu ainda não soube tirar, se alguém depois puder me ajudar. E aí, depois, os fenômenos térmicos, onde a gente vai, então, trabalhar a questão do calor, conceito de calor específico, e aí a ideia de transmissão de calor, né, por meio da condução, convecção e radiação. Pensando, então, nessa forma de organização, a gente teria um espelho de como seria a proposta de reorganização do bimestre de física. E aí, o que a gente, então tem? Até o dia 13 de março, os conteúdos que foram desenvolvidos presencialmente. Lembrando que isso daqui vai estar em branco para vocês lá. Se vocês quiserem, não é para devolver para mim, é uma forma de vocês orientarem o trabalho de vocês. O quanto que vocês conseguiram fazer presencialmente, o quanto que vocês conseguiram fazer não presencialmente. Mas aí, o que a gente poderia ter feito? Vocês podem dizer para mim, Marcos, é absurdo você usar uma aula de 45 minutos para explicar modelo cinético molecular. Eu vou dizer para você, com certeza. É insano, tá? A gente sabe que, do ponto de vista da aprendizagem do estudante, muitas vezes a gente requer o uso de teoria, requer o uso de vários objetos de aprendizagem para isso, bom? A gente só precisa ter um pouquinho, então, de balança, igual aquela balança de 2 pratos. Ver o que é essencial, a partir daquilo que o estudante não pode deixar de aprender de forma nenhuma, e calibrar com o tempo que nós temos à disposição. Piorado pelo fato de que agora a gente está com aula à distância, né? Então, não estou dizendo para vocês que essa reorganização é fácil. Eu estou dizendo para vocês que essa reorganização ela é necessária para a gente poder pensar nos nossos roteiros. Tá bem? Então, como é que a gente pode contemplar dentro dos roteiros as habilidades, uma forma de trabalhar essas habilidades, que a gente consiga usar o tempo ao nosso favor. Bom? E para terminar, então, a terceira série, a gente, então, tem o calendário antes da pandemia, pré-pandemia, como que ele estava organizado, e aí eu vou pedir, então, para vocês irem novamente no chat, vou colocar de novo o último link para vocês lá no chat, e aí vocês respondem para mim, então, o que vocês conseguiram fazer nesse período aqui.
Ok. Então, para a terceira série, também mais duas habilidades essenciais. A primeira delas é para a gente caracterizar os aparelhos elétricos com base nas suas características, né? Nas grandezas elétricas. E aí a gente encontra, então, essa habilidade sendo desenvolvida na atividade 2, do caderno, os aparelhos e suas especificações, e na atividade 3, analisando um circuito elétrico. E a outra habilidade essencial, de mencionar o gasto de energia elétrica da residência. A gente vai encontrar essa habilidade sendo desenvolvida na atividade 5, que é a energia elétrica e a conta de luz mensal, tá? Então, a terceira série do ensino médio, a gente teria uma proposta de reorganização dessa maneira aqui. A gente poderia, então, usar as aulas dessa forma para a gente conseguir garantir o cumprimento do currículo para o aluno. Eu vou pausar um pouquinho a nossa apresentação, porque eu quero mostrar, então, para vocês os resultados daquilo que vocês fizeram. E aí a gente comenta a partir desse resultado. Alguém quer fazer um comentário enquanto eu pego lá o link para vocês? Se alguém quiser usar a palavra, fica à vontade. Eu quero dizer. Pode falar. Tá me ouvindo? Eu tô. Pode falar, Fabiano. Em relação ao trabalho, a gente tem duas excelentes coordenadoras na escola, Dr. Álvaro Guião, e foi colocado em cada série o WhatsApp para cada turma, todas elas. Então, desde o início, a gente já coloca ali. Não teve uma outra frequência para observação, já fomos direto ali. E a única dificuldade, como o meu amigo Zezinho disse aí, é a minha também, com o pessoal do noturno. O diurno é um pouco mais fácil em relação à presença. Entendeu? Eu concordo muito com ele. E é isso aí. E no meu caso, como eu coloquei no chat, eu vou dizer aqui também, eu não tenho essa parte presencial em hipótese alguma, porque agora mesmo eu estou aqui conversando com vocês e o meu tornozelo ainda está inchado e doendo muito. Eu quebrei o tornozelo desde o início do ano e estava de licença-prêmio porque não pude tirar licença saúde. Então eu entrei dia 27 de abril, já peguei isso daí como está e você já sabe como é que é. Então, no meu caso, eu não sei se foi trabalhado. Sabe? Porque eu entendo. Se ficou com um substituto, com outro, então eu não consigo te responder isso. Não, e nem precisa, tá? Certo? Eu estou aqui como um parceiro, eu não quero que vocês me respondam nada, não quero conhecer nada assim. Fica tranquilo nesse sentido, quando eu peguei, Marcos, eu já peguei lá do início mesmo, e eu estou acompanhando tudo com o centro de mídia. O que eu estou fazendo com eles foi desde o início mesmo, o resgate de tudo mesmo. Então eu vou fazendo o melhor que eu posso. E o bom, Fabiana, é que as habilidades essenciais, como vocês puderam perceber, elas retomam atividades que, a priori, poderiam ter sido desenvolvidas antes mesmo da pandemia, né? Então, quer dizer, se o professor não teve a condição, por N motivos, de desenvolver essas atividades antes, ele tem essa oportunidade, então, de pelo menos garantir, né, essas habilidades essenciais. Obrigado pela participação de novo, Fabiano. Gente, eu vou compartilhar minha tela novamente, para a gente mostrar, então, o resultado para vocês, e aí a gente vai comentar um pouquinho junto com vocês sobre esses resultados aqui. Tá? Então, 14 pessoas responderam, da primeira série. Então, a gente vai perceber que, pelo menos até a atividade 4, determinação da velocidade média, a grande maioria conseguiu desenvolver, né? Já a partir da atividade 5, que é o movimento uniforme, a gente tem, então, um menor número de colegas que conseguiram desenvolver aprendizagens, e aí a gente, então, tem aqui a introdução aos calços movimentos bem menos, e assim por diante, ok? Então, vejam só, eu acho que está bastante coerente a resposta que vocês deram para a gente com a retomada
das habilidades essenciais, né? E com o desenvolvimento, então, das demais atividades. O que a gente pode, então, pensar juntos para nós planejarmos essa semana de estudos intensivos? De a gente, pelo menos, garantir naquela habilidade essencial das causas do movimento, né? Então, inércia, princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, e ação e reação e forças. Então, talvez a gente precisa mesmo se concentrar nosso esforço agora, e aí eu acho que eu vou poder ajudá-los um pouquinho, porque na sequência nós vamos ter uma atividade de elaboração de roteiro de aprendizagem, e vocês vão ganhar de presente um roteiro de aprendizagem sobre esse tema, tá? E aí vocês podem adaptar, melhorar, principalmente melhorar, tá? E optar em usar ou não usar, para vocês poderem criar roteiros com os seus estudantes. Mas vejam que legal que é a gente poder ter essa percepção para a gente entender. Nós estamos há 2 semanas para o final do primeiro bimestre. O que não conseguimos desenvolver no primeiro bimestre, se vocês contarem com a minha ajuda e quiserem contar com a minha ajuda, a gente vai poder planejar juntos, e agora sim, com antecedência. Tá? Prometo para vocês, a gente pode planejar com antecedência como que a gente consegue contemplar novamente essas atividades no segundo bimestre. Vamos passar para a segunda série. Vamos ver o resultado aqui da segunda série. Na segunda série, nós tivemos, então, 15 respostas, e aí o que a gente vai perceber? Praticamente semelhante, né? Então, a gente tem aqui a primeira e a segunda atividade totalmente desenvolvida, a terceira e a quarta atividade praticamente na sua integralidade desenvolvida, a quinta e a sexta atividade, ela já está um degrauzinho abaixo, e o ponto nevrálgico da nossa retomada precisa ser, então, a partir do tema 2, atividade 2, que é o experimento sobre trocas de calor, e aí depois a física dos alimentos, brisas marítimas e aquecimento global. Lembrando que brisas marítimas, aquecimento global e a física dos alimentos não é essencial para agora, tá? Então, numa possibilidade de a gente ter que escolher, selecionar os temas que são prioritários, essas 3 aqui não são tão prioritárias, então a gente fica mais nessas daqui. Então, se a gente for considerar esse aspecto, na segunda série, me parece, pelo resultado que vocês colocaram aqui, de que a gente está um pouquinho mais adiantado ou menos defasado do que na primeira série. E, então, vamos lá para a terceira série para a gente ver o resultado. Como é que vocês se colocaram na terceira série. Então, já na terceira série, a gente tem esse resultado aqui. Lembrando que a gente vai trabalhar essa questão da atividade sísmica, energia elétrica, conta de luz mensal é essencial, os aparelhos elétricos, a eletricidade no cotidiano e analisando o circuito elétrico é essencial. Dessas 2 aqui, parece que essa daqui é que está um pouquinho defasada, e a energia elétrica, conta de luz mensal, mais ou menos no mesmo pé. Então, talvez para nós seria interessante a gente concentrar na semana de estudos intensivos nessas 2 atividades para a gente fazer retomada com os nossos estudantes. E, claro, quem já conseguiu desenvolver, conseguiu garantir a aprendizagem dos alunos nessas atividades, a gente pode, então, agora passar para as atividades voltadas para o tema 2, né, propriedades elétricas dos materiais, e também a percepção dos campos e sua natureza, ok? Pessoal, por favor, vocês estão muito quietinhos na nossa reunião. A TPC da manhã, o pessoal estava bastante falando. A Fabiana eu já ouvi falar bastante, o Luzimar já participou um pouquinho, a Giovana participou um pouquinho. Eu queria que vocês comentassem, está coerente o resultado com o que vocês estão presenciando aí? Qual está sendo a maior dificuldade? Qual que é o calo no pé do conteúdo para ser desenvolvido?
Aí eu vou fechar minha tela aqui para ouvir um pouquinho vocês. A Andrea já falou um pouquinho também. Camila, você está presente hoje? Está me ouvindo? Tô sim. Não te vi hoje também, nem te ouvi. Camila, como é que está o desenvolvimento aí? Não, tá bem. A minha única preocupação mesmo é porque eu comecei a dar aula quando tudo voltou, né? Então, vamos dizer que eu comecei tudo agora. Então, realmente, a minha questão é que eu tô bem mais atrasada em relação aos temas que precisam ser abordados. Porque, praticamente, eles não tiveram aula em fevereiro. Em março, né? Eu comecei agora em abril. Então, eles começaram essas aulas agora. Tá, então é importante. O Fabiano também comentou que ele estava sendo substituído e não consegue garantir. Tá vendo como é muito importante, pessoal, a gente ter essa percepção, a gente precisa ver o quanto que os nossos alunos estão conseguindo avançar, tá? Luzi, você pode contribuir com a gente, falar alguma coisinha? Como é que está sendo a sua experiência aí? Oi, Marco. Tá fechado o áudio. Isso, oi, agora te ouço. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bom. Então, rapaz, essa pandemia aí pegou todo mundo de jeito, né? Pegou. Nós, desde o começo no JBC, após pandemia, após as aulas, né? No caso agora a pandemia, nós conseguimos desenvolver WhatsApp e Meet. Então, mas o que dificuldade a gente percebia? Que o aluno, vamos dizer que mais de 50% não vinha participando das aulas, cara. Porque as aulas que eu falo, as aulas mesmo do horário que a gente tem, né? A gente está fazendo assim, o horário que, creio que todas as escolas devem estar fazendo assim, né? O horário que o professor teria na sala de aula, ele está no Zap com os alunos, né? Eu acho que deve ser assim o pessoal também. E aí, rapaz, a dificuldade era tamanha do aluno assistir. Aí que nós percebemos que tinha que fazer algo diferente. Comecei a montar videoaulas, cara. Comecei a montar videoaulas. Videoaulas assim de coisa de 3, 4, 5 minutinhos no máximo. Sim, e comecei a jogar no Zap, cara, porque lá nós temos os grupos, né? Cada grupo é uma sala. Então tem o horário certinho, você entra lá naquele horário, aí você começa a bater papo com o aluno, você joga um vídeo, né? O aluno, 5 minutos de vídeo, o aluno vai assistir ao vídeo, aí você conversa. Aí sim, daí para frente, eu, pelo menos, Zimar, comecei a perceber que os alunos voltaram a assistir. Voltaram não estava assistindo, né? Agora realmente estão assistindo. Pelo menos está ali com o nomezinho presente, né? A gente chama também no microfone, né? Para que eles falem alguma coisa, eles estão falando. É interessante, cara, agora. Eu achei que deu uma engrenada, vamos dizer assim. Acho que valeu a pena. Mas você sabe que essa tua experiência, ela é muito importante, porque o contato, ele é muito importante. Às vezes, virtualmente, é igual aquela história. Você está lá acompanhando uma live de alguém longe de você, a interação com o meio virtual te dá uma impressão de que você é invisível. Então, o que acontece? Pode acontecer várias coisas. Primeiro, ele achar que não está sendo notado, então, eu nem vou aparecer lá porque ninguém está me notando, nem da minha presença. E pode acontecer coisas piores também, como, por exemplo, a questão do bullying, a questão de ofensas, daquelas coisas igual a gente acompanha, igual no centro de mídias, né? Vocês podem ver que o chat do centro de mídias, muitas vezes aparecem mensagens bizarras ali, né? Então, quer dizer, ainda que o estudante lá, a mensagem está associada com o RA do estudante, ele se sente meio que invisível, ele acha que ele é invisível, porque ele não vai ser descoberto, que é ele que está mandando aquela mensagem. Então, isso que você fez é muito legal. A imagem, o vídeo, o olho no olho,
ele é muito significativo, tá? Obrigado, Luz. É lógico, Marco, que eu não tenho 100% de jeito algum, né, de alunos lá participando. Aumentou um pouquinho, vamos dizer que agora... Acho que ninguém, né? 60%, 70% no máximo. Eu percebi que aumentou, sim, mas longe do 100%, lógico. O que eu percebo também é a falta que o professor faz, né? Creio que as mães, os pais estão percebendo isso. E não tem condições de pai estar junto com o filho 24 horas participando e querendo ver o que o filho está fazendo. Eu já não fazia em casa, no horário de aula normal, não fazia. Pai não fica mais em cima ali, que o filho não está nem aí. Então, eu estou falando assim no geral, tá? O filho está meio despreocupado com a coisa. E essa onda de ter que participar junto a um celular ou um notebook, piorou ainda. Então, o pai não fica ali em cima. Por isso que eu creio que essa porcentagem baixa de alunos assistindo se deve ao descompromisso, cara. É o descompromisso de sala de aula mesmo. A nossa parte que nós precisamos fazer é sempre ficar buscando esses estudantes, né? E eles, assim, cobrar da responsabilidade da família também, que eles consigam acessar, que eles consigam ser... Quem realmente não tem essa possibilidade de acessar, que a escola faça o roteiro impresso, envie para os estudantes, mas que é difícil a gente conseguir atingir todos os alunos, com certeza né? Esse é um trabalho que eu acho que ainda temos muito a aprender juntos. E aí, quem tiver experiências de sucesso que puder compartilhar, a gente está aceitando para poder contribuir com o nosso trabalho. Ô, Luzi, deixa eu falar uma coisa. Do currículo, como é que você está no currículo? Desenvolveu bem? Ainda tem um primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Você dá em todas as séries, né? Você dá aula em todas as séries. Qual que tá... Tem alguma que está um pouco mais complicada ou está tudo encaminhado? O terceiro colegial, para mim, é onde a gente está conseguindo avançar mais. Pelo menos lá no JBC, né? E o primeiro é uma turma assim que saiu do nono, tem aquela dificuldade gigante, parece que o colegial é outro mundo, é um povo mais disperso, até você fazê-los ficarem assim, vidrados pela física, demora um pouco, né? E aí, rapaz, tem que ficar tudo mastigadinho no começo. E aí você não consegue avançar tanto, pelo menos é o que eu sinto, né? O primeiro colegial é a série mais complicada para mim, no sentido de avanço, né? De avanço de conteúdo. O segundo e terceiro, para mim, numa boa, nós estamos aí praticamente dentro do esperado. Ok. Os resultados ali da pesquisa indicam mesmo que a primeira série parece estar um ponto de atenção nosso, né? Obrigado, Luzi. Oi. Pode falar. Se você ia falar mais uma coisa, eu acabei te interrompendo. Não, é que eu falo assim, o aluno do primeiro colegial, até ele pegar no tranco, realmente como é a física no primeiro colegial, né? Rapaz, eu vou falar para você, não é fácil não. Para você laçar esse aluno dentro da sala de aula, não é fácil. Você imagine fora da sala, agora junto ao celular, né? Piorou. Valeu. Obrigadão, Luz. Valeu. Então, vou voltar lá na apresentação. A gente, então, vai fazer a penúltima atividade do nosso dia, que é a criação do roteiro de atividades do zero. Tá? Para alguns de vocês, ou talvez para todos, hoje no período da tarde, não seja tão inovador, porque vocês já estão criando vários roteiros, né? Mas a ideia nesse sentido, como foi uma dos pontos que vocês colocaram lá na nossa pesquisa, vocês queriam uma orientação maior sobre isso, então trouxe alguns elementos para a gente trabalhar e nós vamos fazer um roteiro juntos aqui. Na verdade, eu vou mostrar as etapas da construção de um roteiro como um exemplo. Novamente, tá? Tudo que a gente está passando aqui são exemplos
para vocês, e caso vocês achem interessante usar, vocês usem, mas são exemplos para aprimorar o trabalho de vocês. Então, o que a gente precisa pensar antes de a gente elaborar um roteiro? Nós precisamos conhecer a realidade do desenvolvimento do currículo. Isso que a gente acabou de fazer. Nós precisamos saber em que pé está o desenvolvimento do currículo. Porque não adianta eu sair criando um roteiro só porque alguém disse que eu tinha que fazer um roteiro de uma determinada habilidade. Eu preciso saber se essa habilidade é essencial para mim ou não. Talvez para aquela turma eu já tenha desenvolvido muito bem aquele conteúdo, aquela habilidade. Eu posso garantir que aquele estudante já aprendeu, que aquele estudante já teve a oportunidade de aprendizagem, e aí, então, eu preciso me concentrar mais em outro aspecto do currículo. Portanto, conhecer a realidade de cada turma, onde que está o desenvolvimento do currículo, é essencial, porque aí você pode, então, pensar no roteiro específico para aquela turma. Também priorizar as habilidades essenciais, por quê? Nesse período, nós não vamos conseguir dar conta de todo o currículo. Então, se a gente garantir pelo menos as habilidades essenciais, nós já estamos fazendo muito bem, tá? E realizar a gestão do tempo da aprendizagem. É muito importante a gente pensar, lembra da fala da Giovana no início? O primeiro roteiro que ela criou, antes de qualquer orientação, ela criou um roteiro e colocou lá como 12 aulas. Ora, 12 aulas é quase que toda a carga horária do bimestre, né, para um roteiro. E ali, então, na verdade, ela garantia apenas o cumprimento de uma habilidade. E as outras habilidades, como é que ficaria? Então, a gente pensar nessa gestão do tempo, nessa gestão da aprendizagem, fazer roteiros menores, mais curtos, uma linguagem mais acessível para o nosso estudante, para a gente tentar garantir o mínimo do mínimo do mínimo da aprendizagem daquele estudante, ok? E aí, quais seriam as etapas dessa elaboração do roteiro? Então, eu pensei na minha habilidade essencial, defini, eu vou trabalhar com essa habilidade. Aí, o que eu vou fazer? Selecionar os recursos. Então, eu vou pegar lá o material didático, caderno de apoio, livro didático, vídeo do centro de mídias, outros vídeos do YouTube, textos, simulações, quais vão ser os suportes, quais vão ser os recursos que eu vou utilizar na minha atividade. E aí, na hora de elaborar o plano de aula, definir a carga horária, definir como é que o estudante vai receber o roteiro, e aqui é muito importante, pessoal, todos vocês comentaram para mim que vocês estão conseguindo atingir alguns 50%, outros 60%, outros 70% dos alunos nas redes sociais, seja o WhatsApp, seja Google Classroom ou outro recurso tecnológico. E os demais estudantes, né? Então, quando a gente vai elaborar um roteiro, nós precisamos pensar também que esse roteiro ele possa ser adaptado para ser impresso e a escola possa enviar para o estudante. Então, um exemplo claro, você cria um roteiro e naquele roteiro você tem um link do YouTube. Vai pedir para o estudante acessar o vídeo lá do YouTube, assistir um conceito que está sendo trabalhado lá, e depois ele vai produzir uma atividade que você propôs ali no roteiro. O estudante que não tem acesso à internet, como é que ele faria essa atividade? Como é que você traduziria esse roteiro para uma versão impressa? Bom, uma possibilidade seria você trazer para esse roteiro quais eram os conteúdos que estavam sendo abordados no vídeo. Então, é como se você fizesse uma transcrição. Olha, no vídeo são apresentados esses conceitos dessa maneira. Se você puder assistir o vídeo, assista. Caso não possa assistir, os conceitos principais do que está escrito lá, do que está sendo exibido lá no vídeo, é descrito aqui abaixo. De tal forma, pessoal, que a gente consiga fazer a nossa parte de garantir que todos os estudantes tenham acesso. Nós não podemos garantir que os estudantes façam, porque fazer ou não fazer é dos estudantes. É eles
é uma atitude deles, é uma cobrança que a gestão tem que fazer em cima da família. Mas que todos tenham acesso à aprendizagem, a gente precisa garantir. Isso é uma coisa importante que a gente precisa trabalhar, tá? E aí, a gente precisa também pensar bem no passo a passo que o estudante precisará realizar a atividade. O Luzi trouxe a experiência de ele gravar, ele mesmo dando a aula, e isso foi significativo. Ele teve retorno do estudante. Talvez, além do contato, né, ser um contato mais próximo, o fato de ele explicar bem detalhadamente o que se pretende do nosso estudante é um aspecto fundamental e importante. Então, o roteiro de estudo também precisa pensar dessa forma. E aí, por falar em material de apoio, vocês já sabem, a gente construiu, aliás, a gente desconstruiu, nós pegamos o caderno de apoio, tiramos todos os objetos de aprendizagem, peguei os links, peguei todas as atividades, baixei todas essas atividades. Então, por exemplo, aqui está só da primeira série. Então, todos os recursos que foram disponibilizados dentro do caderno e que aí a gente baixou, a gente colocou lá no grupo dos professores, grupo do Google Sala de Aula. Além desses, nós temos quase uma centena de materiais. É um grupo que vocês estão cadastrados. Quem não tiver cadastro ainda, quem não tiver acesso, por favor, peça esse acesso. É um grupo que foi feito para a gente compartilhar materiais. Eu tenho certeza que vocês têm muitos materiais. Gostaria muito que vocês contribuíssem também, acrescentando, colocando esses materiais lá. Esse espaço ele foi criado para a gente, para ser uma biblioteca nossa, onde a gente trocaria conteúdos, trocaria ideias, e a gente pode pegar ali. Então, vejam só dessa questão aí do caderno do aluno, a gente tem recortes de textos, a gente tem simulações, a gente tem vídeos, a gente tem vários materiais para vocês. E aí tem o site do Núcleo Pedagógico, onde vocês também têm acesso aos vídeos do Centro de Mídias, aos outros vídeos. Gente, nós estamos preparando uma série de materiais para ajudar vocês, tá? Então, é para vocês não se sentirem órfãos mesmo. Não é para sentir que vocês estão sozinhos. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Manda lá no grupo, a gente corre, a gente faz junto, a gente ajuda a contribuir com o trabalho de vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que é a construção de um roteiro passo a passo? Primeira coisa, nós precisamos padronizar esse roteiro com o modelo da unidade escolar. Provavelmente a sua unidade escolar já deve ter feito esse padrão. Olha, nosso roteiro vai ter essa cara, vai ter esse formato. Então, o formato que o seu gestor colocou ali é o formato que você vai dar para o seu roteiro. Tá bom? Depois que a gente padronizou o roteiro, nós vamos, então, acrescentar as informações do nosso plano de aula. Tá? Então, algumas escolas estão fazendo plano de aula e roteiro, outras escolas estão fazendo plano de aula e roteiro no mesmo documento. Então, por exemplo, essa proposta de roteiro já é um plano de aula, porque ali você vai colocar a área do conhecimento, o componente curricular, a série que se destina, o bimestre, a habilidade, nesse caso aqui é aquela segunda habilidade essencial que nós estamos trabalhando, o autor da atividade, a quantidade de aulas previstas, ou seja, qual a equivalência desse roteiro. É muito importante, pessoal, a gente colocar a quantidade de aula no roteiro, porque lá futuramente, para ser considerado dia letivo, nós vamos precisar garantir quantas atividades à distância os nossos alunos conseguiram realizar, tá? Então, imagine, você fez um roteiro, uma proposta de atividade, nenhum aluno realizou aquela atividade, nenhum aluno conseguiu desenvolver. É aula não dada. Isso é prejuízo para nós, porque vai dar mais trabalho para a gente lá no futuro. Então, tem alguns aspectos burocráticos que, apesar de serem chatos, eles vão aliviar um pouquinho a nossa carga lá no futuro. Então, prevejam já isso, já coloquem as aulas previstas e as observações do roteiro, tá bom? Nesse caso desse roteiro que eu estou elaborando, eu selecionei aqui o caderno de apoio do aluno, da primeira série, e um texto que eu extraí da leitura de física, mas que também está referenciado lá no caderno do aluno. Bom,
Então, vejam, ninguém está inventando a roda agora. Não é criar nada do zero. Vamos aproveitar o que já tem à nossa disposição. O que a gente já tem à disposição? O que é que o aluno tem lá na sua mão? O caderno do aluno. Ele tem. Então, vamos aproveitar o que ele tem lá. Aí, quais são os elementos que a gente tem dentro de um roteiro? Texto de apresentação, a problematização da atividade, o suporte, que são os textos, os objetos de aprendizagens, a comanda, que é a tarefa, o que efetivamente você vai pedir para o seu estudante fazer, e os itens de avaliação. Não esquecendo que a avaliação precisa ser de cada roteiro. Nós não temos como chamar o aluno para ir lá na escola e fazer uma prova. Então, cada roteiro precisa ter a sua forma de avaliação. Tá bom? Então, por exemplo, o texto de apresentação aqui. Eu coloquei esse texto de apresentação. Prezado estudante, nessa atividade, continuando a discussão sobre as causas do movimento, as leis de Newton, analisaremos as diferentes formas pelas quais as coisas interagem entre si. Ou seja, discutiremos as características de cada tipo de força. Para isso, vamos utilizar e adaptar a atividade 6, forças do caderno de apoio de física, que pode ser encontrada na página, aqui eu errei a página, é a página 26, e não 6. E também o texto, onde estão as forças? Do material CREA. Bom, fiz isso daí, aí o suporte, é o texto que eu recortei e vou colocar lá. Eu poderia colocar o link e pedir para o estudante acessar o texto por meio do link. Mas já pensando na possibilidade desse texto, desse roteiro, ele ser impresso, então eu fiz opção por recortar e colocar na atividade. E aí depois do meu suporte, vem então a comanda, vem os itens de avaliação. Após a leitura do texto, eu respondo as perguntas abaixo, aí eu coloco algumas perguntas para ele responder. Tá? E aí, o que aconteceu? Aqui está, então, o meu roteiro pronto. Ele tem o cabeçalho, tem o plano de aula, depois eu tenho a parte que vai para o estudante, que é a apresentação, problematização, o texto de apoio, pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, pode ser outras coisas, e a atividade propriamente dita. Tá? Então, esse é um modelo, e aí eu queria que vocês colocassem aí no chat, vocês gostariam de ter acesso a esse roteiro aí, ou eu posso jogar fora, se vocês quiserem ter acesso, vocês me avisem aí no chat, que aí eu passo para vocês o roteiro prontinho para vocês, tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer fazer alguma consideração? Se quiser fazer consideração, pode chamar a palavra. Nós estamos faltando 7 minutos para o encerramento, então eu queria passar falar um pouquinho com vocês sobre a avaliação da aprendizagem, que foi o segundo tópico que vocês comentaram para a gente, que vocês gostariam de receber orientações. Sobre a avaliação da aprendizagem, nós temos uma orientação que eu coloquei aqui sinteticamente no slide, depois ele vai ser enviado para vocês, mas o que é importante a gente considerar, tá? Precisamos considerar o período das aulas presenciais, certo? Então, quais foram os instrumentos que vocês utilizaram, quais foram as avaliações que vocês já conseguiram desenvolver das aulas presenciais. E aí, considerar o período das aulas não presenciais, ok? O que a gente precisa ter em mente também? Para que, ao avaliar o aluno, a gente precisa considerar todo o caminho percorrido por ele no roteiro proposto. Seu engajamento, seu percurso, o raciocínio na resolução da atividade proposta, valorizando o esforço pessoal. Então, quando alguns de vocês comentaram agora há pouco, o estudante não fez pouco caso. Eu enviei, ele acessou, ele teve acesso, mas ele até agora não desenvolveu esse roteiro. Tá? Então, a gente precisa valorizar o esforço do estudante, precisamos valorizar qual foi o raciocínio na resolução da atividade. Esse raciocínio na resolução da atividade é importante no seguinte sentido. Às vezes a gente propõe uma atividade, e em física é natural, nós temos muitas atividades,
respostas que envolvem resolução de equações para a gente chegar a um resultado, tá? E qual que é o perigo quando a gente faz atividade à distância? Nossos alunos não são diferentes do resto da humanidade. Quem que nunca teve um colega, alguém que fez um curso EAD e pediu as respostas prontas de algum colega e simplesmente colocou as respostas lá, né? Então, é possível que alguns dos nossos estudantes também acabem fazendo isso. Então, como é que a gente vai avaliar o nosso estudante? De repente, eu envio uma proposta lá de avaliação com 5, 6, 7 atividades e eles acertam todas. Será que eles realmente fizeram todas? Então, como é que a gente pode tentar diminuir essa distância entre o que está escrito ali e o que realmente o estudante fez? Bom, se o estudante tem acesso ao recurso, se ele tem acesso à tecnologia, você pode, por exemplo, pedir para ele gravar um áudio explicando como é que ele chegou naquele resultado. Você pode pedir para ele tirar uma foto, colocando ali no caderno mesmo, todo o processo de resolução. Você pode pedir para o estudante ele gravar um vídeo. E aí, gente, quem tiver alguma experiência exitosa nesse sentido, depois compartilha com a gente enquanto eu estiver falando, compartilha lá no chat. Se você já propôs uma forma de avaliação, presenciou esse problema e você conseguiu resolver de alguma outra forma, compartilha com os colegas enquanto eu estou falando, e aí depois a gente comenta um pouquinho sobre isso, tá? Nesse momento da pandemia, a avaliação ela é processual e formativa. Então, o estudante ele deve ser avaliado a cada estudo ou a cada atividade proposta. Então, eu preciso garantir, em cada roteiro que eu estou elaborando, que o próprio roteiro contenha uma atividade de avaliação. E aí eu consiga ter uma forma de mensurar, de avaliar o meu aluno com base no desenvolvimento daquele roteiro, tá? E aí, ela precisa da realização de registro sobre o desempenho do aluno, certo? Então, e essa avaliação precisa focar na proteção das habilidades. Bom, e aí quais são os instrumentos, como avaliar, como é que a gente pode fazer isso daí? Então, uma coisa que é bastante comum na área de ciências da natureza são os mapas mentais. Construir mapas mentais não é algo trivial. Eu já tive a oportunidade de desenvolver mapas mentais com os meus alunos na sala de aula, e foi uma atividade muito legal, porque eles tinham que fazer um mapa mental de um determinado conceito, e quando eles apresentavam para mim, nenhum mapa mental era igual ao do outro. E quando fosse igual, a gente pedia para fazer diferente, porque dava para fazer caminhos diferentes, entendeu? A gente, então, pode usar os roteiros de estudo e atividade, como eu já tinha dito para vocês, pedir para os alunos fazerem resumos. Então, ao invés de você dar uma atividade, que tal você pedir para o seu estudante fazer um resumo daquele vídeo que ele assistiu, fazer um resumo do texto que ele leu, tá? Pedir para o aluno fazer uma autoavaliação. Então, perguntas do tipo, o que eu aprendi com a aula de hoje? E aí peça para ele responder o que ele aprendeu com a aula de hoje, tá? Fichamentos, cartazes, histórias em quadrinhos, aí tem essa forma de como avaliar. Acho que cada área vai encontrar algumas coisas que são pertinentes a ela, tá bom? Vídeos, tem algumas aqui que provavelmente nesse momento vai ser um pouquinho difícil para a gente, tá? Então, são algumas formas de como a gente avaliar. E lembrando que, provavelmente, cada escola já tem um critério avaliativo. Por exemplo, na minha escola, quando eu trabalhava lá, o critério avaliativo era, o conceito 10 era dividido de 0 a 4 para uma avaliação, para 2 instrumentos avaliativos, 0 a 4 para atividades de trabalho e 0 a 2 para participação.
Lá no meu exemplo, como é que eu atribuí essas notas? Avaliação, avaliação. A questão dos trabalhos, então, todos os trabalhos produzidos pelos estudantes e a atividade, a participação é o engajamento do estudante. Se ele entregou o trabalho no tempo certo, na data que foi combinada, e aí o que eu combinava com o estudante? O atraso, ele incorria em diminuição da nota, né? O quanto que você atrasava. Então, por exemplo, num determinado bimestre, eu dei 4 atividades, 4 trabalhos para eles devolverem para mim. Se todos devolveram os 4 trabalhos feitos, então a nota de participação deles é 100%. Se eles devolveram metade, a nota de participação, 50%. Se eles devolveram 1, então é 1/4 apenas. Se eles não devolveram nenhum, eles não têm nota de participação dessa atividade de trabalhos. Então, eu penso que vocês podem construir critérios de tal forma que vocês, com esses critérios, principalmente pensando no segundo bimestre, tá, gente? A gente consiga aumentar o nível de engajamento dos nossos estudantes. E aí vem uma coisa muito importante para nós tratarmos. O estudante que, nesse primeiro momento, até o final do primeiro bimestre, não participou, não interagiu, não entregou nenhuma atividade, você vai atribuir um conceito vermelho? Nesse primeiro momento, não. Você vai deixar a nota em branco. Você não vai atribuir nota azul, mas você não vai atribuir nota vermelha. Você vai deixar em branco a nota. Por quê? Porque vai ser proposto no segundo semestre um momento, uma oportunidade do estudante recuperar a aprendizagem não desenvolvida. Como vai ser feito isso? A gente ainda não tem esses critérios estabelecidos. Pode ser que ele seja convidado a frequentar em horário diverso, pode ser que ele seja na própria aula, a gente ainda não tem esses critérios. Mas aí, o que vai acontecer? Você, professor, vai ter um mapa de quais são os estudantes que não interagiram e quais foram as habilidades que eles não devolveram, que eles não desenvolveram. E aí vai criar um plano de recuperação individual para cada estudante, tá? E aí, se esse estudante, nessa segunda oportunidade, já presencialmente, ele não desenvolver, aí sim, aí lá naquele primeiro trimestre, ele vai ficar com o conceito vermelho, tá? Mas nesse primeiro momento, é importante a gente garantir essa oportunidade do estudante poder participar. Bom, gente, estou 3 minutos atrasados, a nossa reunião, ela já avançou um pouquinho, peço desculpas para vocês, mais 3 minutinhos a gente termina, tá bom? Eu queria pedir para vocês, vou deixar esse link também no chat, para vocês avaliarem, é muito importante, inclusive para a presença de vocês também, tá? Façam uma avaliação da TPC. Quem quiser já começar a fazer a avaliação, pode digitar aí no seu navegador bit.ly/ATPC 2105/2020, que é o dia de hoje. E eu queria deixar um minuto, a palavra aberta, para algum colega que quiser fazer algum comentário sobre a avaliação, sobre o item da nossa pauta, avaliação da aprendizagem. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão? Alguém quer fazer uso da palavra? A Camila aqui está falando no chat, né, em relação a exercícios que utilizam contas, eu coloco um X, e esse X seria o número da chamada. Assim, cada valor do exercício acaba sendo diferente, mas o raciocínio é o mesmo. Legal, boa estratégia. Tá? Alguém quer compartilhar com a gente como que está sendo feita a avaliação?
É um pouco diferente do que eu disse? Tem alguma semelhança? Bem, o meu também de acordo com o que você está falando, Marcos. Não está não tá fora, não, do que a gente está Certo. fazendo aqui, tá? Pessoal, eu vou colocar aqui no chat agora, para vocês poderem acessar com mais facilidade aqui o link. Na verdade, nem fez link, não sei por que não fez link aqui. Já é para acessar? Vê se agora vai. Copia esse link e joga lá no navegador. E aí vocês podem fazer a avaliação. Pessoal, quero agradecer. Antes de a gente finalizar, eu vou passar a palavra para a supervisora Sandra. Sandrinha, você está com a gente? Eu tô, Marcos, só tô com um probleminha na minha câmera que não tô conseguindo ajeitar ela. Ô, Sandra, eu acho que eu cometi uma gafe. Por quê? Eu dei a palavra para você no início da nossa TPC, acho que eu não dei, né? Não, não tem problema, é porque a gente estava conversando, eu e o Fabiano, e aí a gente foi se inteirando, né? E aí você, não tem problema não, a palavra agora é minha e eu falo. Tá bom, então agora a palavra é sua. Encerra a reunião aí, fica à vontade. Boa tarde a todos, né? Acho que todo mundo entrou, eu estava conversando com o Fabiano, sou a supervisora Sandra, e acompanhei a TPC hoje de manhã, como a da tarde foi muito boa, bastante pertinente, professores bastante comprometidos. Queria deixar aqui para vocês uma palavra de alento, né? A gente está junto. Tudo que o Marcos falou, a gente compartilha com vocês. Fabiano, vamos ter calma que a gente vai conseguir o que a gente está pretendendo, que é atingir o nosso aluno, né? Então, pessoal, não sei se o Marcos comentou, eu não ouvi, semana que vem não teremos a TPC por conta das atividades de recuperação, né? Então, aí na outra semana a gente vai inteirar e a gente espera estar contribuindo com o trabalho de vocês. Conte com a diretoria, conte com o nosso apoio sempre que vocês precisarem, tá? Então, um ótimo final de tarde, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, descansem, façam exercício, relaxem, dancem, aproveitem bastante, que aí segunda-feira tem mais. Um beijo para todos vocês. Obrigado, Marcos. Obrigado, Sandra. Gente, compartilhe o que ela disse, muito importante. Agora vamos descansar um pouquinho. Estamos juntos. Daqui a pouquinho envio lá no grupo do WhatsApp dos professores de física todos esses materiais. E o que eu puder contribuir a mais, fiquem à vontade para me chamar, tá? Muito obrigado pela participação de hoje e até uma próxima. Semana que vem nós não temos a TPC, então vocês vão descansar um pouquinho de ATPC, de ver a minha cara feia aqui também. E aí a gente vai ficando lá no WhatsApp. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigado, Sandra.